Olá a todos, hoje quero-vos falar sobre os meus GOTY, os melhores jogos do ano, aqueles que eu joguei. Lá está, isto é uma ressalva de serem as escolhas muito pessoais, não é as escolhas que todos esperam que sejam. Tenho visto muitos prémios, como o Game Awards, em que há decisões de jogos por aquilo que o jogo tem em termos de potencial. Muitas vezes escolhem-se jogos que nem sequer jogamos só porque existe um jogo naquela categoria ou aquela categoria tem que ser votada. E portanto, neste meu top, como eu faço todos os anos, é os jogos que eu joguei deste ano. Normalmente só escolho jogos que joguei que tenham sido lançados nesse ano, para sermos um bocadinho justos naquilo que é os jogos desse ano, apesar de eu ter acabado jogos que não saíram sequer este ano. Mas este meu top 10, como eu faço todos os anos, tem uma particularidade que vocês têm que compreender. As 7 primeiras posições são aleatórias, não interessa qual é a posição, e depois eu guardo os meus 3 GOTYs para o fim. Vocês se viram o Game Awards, o especial do Impact e do Rick, vocês sabem que eu já disse mais ou menos quais é que eram, mas está decidido, já fechei. Tive aqui edições de última hora até, vocês já vão perceber porquê, mas pronto, regras muito simples. Os 7 primeiros jogos são ordem que quiserem. Vou só enaltecer porque é que os coloquei aqui, e depois os 3 últimos então têm então uma ordem até chegar ao meu jogo do ano. E portanto começamos sem mais demoras, e até viajando ao início do ano. Prince of Persia: The Lost Crown é um daqueles títulos que foi completamente esquecido. Lá está, Prince of Persia é muito excitante quando é lançado, mas passado um tempo ninguém se lembrou que este jogo saiu, foi esquecido por muita gente ao longo do ano. Eu queria aqui prestar a homenagem de um Metroidvania, uma transformação do Prince of Persia numa perspectiva que não é comum atualmente, mas que é um bocadinho um regresso aos primórdios da série. O jogo começou, como vocês sabem, com um jogo de plataformas 2D, e então este vai buscar um bocadinho esse espírito, mas transformado em pleno em um jogo Metroidvania. Temos as mecânicas habituais, labirintos, mapas gigantes de labirintos, habilidades que temos que encontrar ou simplesmente ganhar para ultrapassar certos caminhos que estavam bloqueados anteriormente, e andar para a frente e para trás a explorar o cenário. O sistema de combates muito bom, e sobretudo puzzles para resolver, sequências de plataformas frenéticas bastante difíceis. É um jogo bastante desafiante e é lindíssimo, um jogo muito bonito em termos de coreografia das habilidades e dos combates da personagem, muito bem conseguidos. Os combates com os bosses são bastante satisfatórios, e portanto Prince of Persia: Lost Crown está certamente aqui no meu top 10 jogos do ano. Um jogo muito do início do ano, obviamente, mas que é considerado para mim um grande jogo. Segue-se depois Helldivers 2, um título obviamente que deu muito que falar e tem dado que falar pela sua capacidade de diversão em cooperativo. Portanto, é um dos jogos provavelmente mais divertidos que eu joguei em cooperativo nos últimos anos. Um jogo em que desafia-nos a enfrentar hordas de bicharada, ou neste caso de robôs. Provavelmente já há mais atualizações com o tipo de inimigos, mas basicamente é um jogo que faz a brincadeira, que nos lembra bastante do Starship Troopers, naquilo que era o humor negro que o filme tinha. Portanto, o jogo a apelar à democracia. Obviamente que a democracia é manter a humanidade viva perante os ataques quer dizer, nós é que estamos a invadir outros mundos, mas lá está, nós temos que enfrentar as hordas de bicharada para sobreviver. E é um jogo bastante visceral, um jogo cheio de ação, muito tático. É um jogo difícil, é um jogo em que temos que coordenar a equipa e jogar obviamente com as suas classes, as suas armas, e obviamente conseguir obter os objetivos e depois pisgar-nos na nave de fuga, pedirmos, temos que ativar coisas no cenário em que temos que aguentar o local, mesmo quando pedimos no fim para a nave nos vir buscar, temos que lançar o sinal, obviamente, e esperar um bocadinho, e a missão só é concluída quando pelo menos um consegue fugir. Portanto, é um jogo multiplayer bastante divertido, emocionante, e eu gostei bastante. Portanto, tenho pena de não ter tempo para jogar mais Helldivers 2, mas é um dos grandes jogos do ano. Continuamos com Final Fantasy VII Rebirth. É um jogo que eu não sei por que razão tem sido polémico no que diz respeito. Muitos não conseguem ainda compreender aquilo que a Square Enix pretende para esta nova visão, se é um remake, se é um reboot, se é algo. Isto é um projeto muito único. Começou por ser um remake do Final Fantasy VII original, mas
expandido com algumas alterações canónicas que os fãs podem ou não concordar, mas dividido em 3 jogos gigantes. Este é o segundo jogo. Depois do remake temos então o Rebirth. Vamos esperar agora pelo fecho da trilogia, e é um jogo bastante bem feito, um jogo em que temos exploração do cenário. É capaz de abusar um bocadinho em termos de exploração, e às tantas queremos acabar a aventura, porque há muita coisa para fazer paralelamente para aqueles jogadores que querem explorar todo o cenário. O jogo acaba por se perder um bocadinho, mas em termos de narrativas, em termos de combates, em termos de exploração, o jogo faz tudo bem, e portanto merece estar obviamente na lista, pelo menos na minha lista de top 10 jogos do ano. Outro RPG que me parece que está a passar ao lado de muita gente é o Dragon's Dogma 2 da Capcom. Um RPG como o nome indica, com muitos dragões. Eu gostei bastante do sistema de combate, o sistema que lembra um bocadinho Monster Hunter, em que temos que trapar pelos inimigos para bater neles. É um jogo com uma escala bastante grande em termos de inimigos, e portanto gostei bastante da experiência. É um jogo longo, é um jogo que deveriam dar uma oportunidade. Certamente que o jogo vai começar a estar em promoções, e portanto já o primeiro era bastante bom, mas já tem uns anos, é capaz de estar atualmente um bocadinho datado. Eu ainda cheguei a comprá-lo para ver se eu conseguia jogar antes de começar a segunda aventura, mas não consegui na altura ter tempo para isso. Mas adorei. Dragon's Dogma 2 na altura foi uma experiência bastante boa, gostei bastante, faz lembrar bastante Elder Scrolls também, portanto uma mistura entre Elder Scrolls e Monster Hunter. Dá-nos aqui este RPG muito interessante, e que mantendo ainda no estilo RPGs e com dragões à mistura. Obviamente tenho aqui também Dragon Age de Velgard, outro jogo que não foi assim, não colou bastante na comunidade, apesar de ser um jogo da BioWare, o regresso da BioWare em grande, um jogo com uma grande ambição. A BioWare perdeu os créditos devido aos seus, obviamente, a BioWare de agora não é a mesma de antigamente, não tem os seus fundadores, não tem montes de elementos da sua equipa original, e portanto os RPGs, a equipa também se perdeu um bocadinho com jogos como o Mass Effect Andromeda e o Anthem, os dois últimos jogos do estúdio, que deixaram muito a desejar, sobretudo pelos bugs, pela falta de suporte e o abandono completo dos jogos. São lançados e abandonados. Este Dragon Age de Velgard é um jogo muito mais elaborado, um jogo com bastante para fazer, para explorar as personagens. Obviamente que não é aquele jogo da BioWare em que temos alinhamento, personagem boa ou má. Temos algumas decisões que alteram a história, não muito, mas o suficiente para nos manter cativados. Pelo menos eu gostei de jogar até ao fim esta aventura. Tenho companheiros bastante interessantes para explorar, e portanto, obviamente, Dragon Age, para quem gosta da série, este provavelmente não é melhor que o primeiro, continua a ser o meu favorito, mas é certamente um dos melhores da série. Continuando, uma experiência que provavelmente, se não fosse a comunidade a chatear-me para jogar, passaria um bocadinho ao lado. O Warhammer 40k Space Marines 2 foi uma agradável surpresa. Eu, antes de jogar o 2, acabei por comprar o primeiro, jogar, e isto é basicamente um jogo bastante sólido de ação. Lembra bastante Gears of War. Aliás, Gears of War neste momento é uma imitação barata deste Space Marines 2, que está com uma qualidade gráfica impressionante. Provavelmente é um dos jogos mais bonitos que joguei este ano. É um jogo com muita bicharada, muita horde para enfrentar, bastante visceral. Temos sempre aquela sensação de soldados, aquelas armaduras potentes, armas com motosserra, a enfrentar tudo o que mexe no cenário, basicamente. É uma experiência sobretudo cooperativa muito interessante. Podem jogar 3 jogadores toda a campanha, e depois ainda temos a componente multijogador, se quiserem continuar então a matar bicharada, como costuma-se dizer. Mas pronto, gostei bastante deste Space Marine 2, até que gostei bastante do primeiro, um jogo com cerca de 10 anos, joga-se muito bem também, mas este Space Marine 2 está com um valor de produção que eu não estava à espera de ver nesta série. Acabei por introduzir muito recentemente ao meu top 10, não poderia faltar um jogo que obviamente foi ignorado em tudo o que é Game Awards e afins, o Indiana Jones and the Great Circle, por ter saído em dezembro. Malta, isto é um grande jogo. Na altura em que estou a gravar este top 10, estou na reta final do jogo, e portanto eu já joguei tudo basicamente o que tinha a jogar no jogo. Estou só a querer ver o fim, que interrompi basicamente para gravar este vídeo. E basicamente a Machine Games conseguiu fazer aquilo que fez com o Wolfenstein, que é
de um FPS completamente banal em termos de, apesar de ser icónico, um FPS de tiros normal, conseguiu construir uma narrativa em torno de toda aquela parvoíce que era um jogo de americanos contra nazis, basicamente, com personagens bastante carismáticas, uma história bastante envolvente, ação estupidamente boa. Este Indiana Jones, obviamente muita gente torceu o nariz quando viu o primeiro vídeo, apesar de reconhecer a qualidade do estúdio por ser jogado na primeira pessoa. Indiana Jones na primeira pessoa, se olharmos para jogos como Uncharted ou Tomb Raider, é um bocado estranho, mas eu acho que o estúdio conseguiu apanhar bastante bem a essência daquilo que era suposto ser Indiana Jones, ao contrário de muitos outros jogos de Indiana Jones que saíram ao longo dos anos. Há muito mau jogo de Indiana Jones e este não é de certeza um deles. Este é bastante bom. Jogamos na primeira pessoa usando o chicote, resolvendo puzzles. Há tantas sequências que nos lembram os filmes originais, as armadilhas, os improvisos de Indiana Jones, o humor que temos associados e o sentido, obviamente, da aventura, a resolução de puzzles, a capacidade de ele ativar armadilhas por todo lado, fugir, as viagens entre os países em que vemos o mapa, as setinhas a fazer o nosso percurso. Está cá tudo, todos os elementos, até a banda sonora, que faz bastante lembrar aquilo que John Williams nos oferece nos filmes. Este é um capítulo pleno de toda a série. Portanto, se tivermos que fazer uma cronologia dos filmes ou de aventuras de Indiana Jones ao nível dos livros, portanto todo o universo de Indiana Jones, este jogo tem que lá estar, a meu ver, bastante canónico, e é uma carta de amor do estúdio de Wolfenstein a Indiana Jones. Portanto, eu gostei bastante. Vocês acho que deviam dar uma oportunidade, sobretudo porque o jogo está no Game Pass. Quem puder, obviamente, ter acesso ao serviço, é um jogo obrigatório. Vamos entrar então no meu top 3, e acho que aqui já se começa a ver por exclusão de partes quais é que são os jogos, para quem não viu, obviamente, anteriormente. Eu tenho 3 jogos guardados para o final e estive aqui na dúvida. A minha luta estava entre 2, vou já tirar o terceiro, que é o Astro Bot. É um dos grandes jogos do ano, portanto está no meu top 3. Acredito que se escolherem este, e obviamente que a maior parte das pessoas escolheram o Astro Bot como jogo do ano, o Game Awards, por exemplo, foi o jogo do ano, não me choca nada. Eu acho que o jogo é excelente, é um jogo que nos tira umas lágrimas tão fofo que é o jogo, é tão divertido de jogar. Astro Bot, as músicas, os gráficos, a história da PlayStation contada neste jogo. Quando dizemos a história, obviamente estamos a dizer todas as aventuras, todas as personagens que vamos vivendo. O Astro Bot anterior era uma aventura mais a nível de viajar pelas máquinas ao longo dos anos, e este Astro Bot é bastante mais envolvente no que diz respeito a pescar aos olhos aos jogos first party, mas também a convidados especiais. É um hino basicamente aos jogos de plataformas. É um jogo que bebe totalmente a escola da Nintendo, como aqui já falámos anteriormente. Em termos de design, é uma lição, é impressionante como é que um jogo consegue nos explicar mecânicas sem ter que nos dar pop-ups de caixas de texto constantemente a sermos interrompidos. É basicamente a estrutura básica de está aqui um exemplo fácil de um puzzle para resolver, e a coisa vai complicando até quando temos que puxar pela cabeça e usar os skills, já sabemos como utilizar as mecânicas que nos são apresentadas ao longo do jogo. Jogo, como eu disse, super fofo, divertidíssimo e obviamente obrigatório para quem tem uma PlayStation 5. Posto isto, os meus 2 jogos estive aqui a tentar deliberar, porque um deles joguei logo ao início do ano e o outro ainda estou a jogar neste momento, ainda não o consegui acabar, mas eu não podia deixá-lo de fora porque já tenho mais de 50 horas no jogo. Estou a falar, obviamente, de Metaphor Refantasio, que é então o meu top 2, o meu segundo jogo da lista. Poderia ser o primeiro, calhou ser o segundo, e é incrível como eu consigo meter no meu top 10, ou pelo menos neste caso o meu top 10, um jogo da Atlus. Eu que até aqui, o ano passado, afastei-me completamente dos jogos, para já, porque RPGs nipónicos sempre me afastaram um bocadinho, o principal motivo nem é a falta de qualidade ou que eu não gostasse deles. Eu gosto dos jogos, são jogos serem muito longos, jogos da Atlus serem bastante longos, e eu aprendi a lição, obviamente. Persona 3 foi um dos jogos que acabei este ano, o Reload. E quero acabar, obviamente, o Metaphor Refantasio. Estou a achar o universo que eles criaram bastante bom, bastante diferente de Persona. Um universo que mistura fantasia com tempos modernos. Há ali um misto muito interessante de ambiente, bastante único ao mesmo tempo e bastante familiar também. É estranho, a Atlus consegue criar mundos e narrativas, sobretudo, bastante envolventes.
e no meu caso gosto muito das personagens que eles criam. Portanto, é impossível não chegarmos ao fim das aventuras da Atlus. Falo obviamente do Persona, e estava a acontecer agora isto com o Metaforca Fantasio, que é não acabarmos o jogo e saber que ganhamos amigos virtuais, personagens com que nos agarram até ao fim, bastante interessantes. E portanto, em termos de mecânicas, o sistema de combate por turnos é algo bastante familiar. Não temos as personas, mas temos obviamente uma espécie de armaduras, portanto que eles conseguem obter diversas classes. Vocês podem configurar em cada personagem qualquer tipo de classe que queiram explorar, e portanto há uma grande liberdade tática no que diz respeito ao alinhamento, à vossa build de equipa, para então passarmos todas as masmorras que aparecem no jogo. É um jogo muito menos penalizador no que diz respeito à passagem do tempo. No Persona 3 vocês têm tudo cronometrado. Se falharem algum diálogo, provavelmente já não vão conseguir chegar ao máximo com uma personagem até ao final do ano. Este Fantasio, Atlus olhou um bocadinho para isso e deixou aqui alguma liberdade, que me parece muito mais menos penalizadora no que diz respeito a queremos fazer tudo e desenvolver todas as relações com as personagens, porque isso também nos permite desbloquear novas classes de personagens. Todas as dungeons são bastante interessantes e desafiantes. Os bosses então são incríveis, sobretudo aqueles que eles chamam de humanos, e portanto aberrações muito estranhas. Aqueles designers da Atlus são incríveis a fazer criaturas. E, portanto, este é um dos grandes jogos de ano de RPGs. Este é um ano para mim de RPGs. Eu hei de fazer um vídeo à parte para vos mostrar os jogos que eu joguei este ano. Os RPGs por turnos, sobretudo, mas RPGs em geral. Foi o ano em que eu joguei mais, sejam MMOs, RPGs tradicionais ocidentais, RPGs nipónicos, por turnos ou em tempo real. Enfim, gostei muito da experiência deste ano de jogar RPGs. Isto obviamente que me deixa para o fim, e é óbvio, vocês que me conhecem, apregoar a série Yakuza como sendo a melhor coisa que me aconteceu desde que a descobri, e este Like a Dragon Infinite Wealth para mim é o jogo do ano. É um jogo super divertido, é um jogo que já tínhamos visto em Like a Dragon, a capacidade do estúdio transformar os combates de brawl, de combates de rua, num formato por turnos muito bem feito e divertido. Eu acho que é dos jogos mais divertidos em termos de combates que eu já vi, porque não é rígido no que diz respeito. Esta personagem faz esta habilidade, ataca ou ataca normal, gasta mana. Nós conseguimos ter uma perspectiva dos cenários de combate 360 graus e perceber que existe uma bicicleta que podemos agarrar nela e espatar nos inimigos. Nós podemos até escolher um momento em que ativamos o combate para perceber que há coisas no cenário ali que podemos utilizar estrategicamente no combate a nosso favor, armas improvisadas, uma série de coisas que podemos utilizar. E obviamente as personagens, Ichiban é uma personagem brutalíssima, que ganha obviamente aqui um controlo de protagonista, mas desta vez dividido com Kiryu, e portanto os dois juntos são uma dupla brutal. Obviamente que a série está em grande, vai para o ano regressar com mais 2, 3 jogos. Eles estão sempre a anunciar jogos novos. O próximo jogo vai ser baseado no mundo dos piratas, mas seguimento direto. Party vai, obviamente que vamos ter muitas coisas interessantes neste próximo jogo, que é já no início do ano. E a mim pessoalmente ainda me faltam jogar alguns spin-offs que eu quero jogar. Provavelmente em 2025 estará na minha lista de jogos que quero jogar. Mas pronto, Like a Dragon Infinite Wealth é a continuação de uma saga que está em grande neste momento. Com 20 anos a série tem vindo a crescendo, a ganhar fãs, e neste momento parece-me a mim que é uma das principais séries da SEGA, e obviamente que está em grande, com novos jogos a chegarem. Nós a pensarmos que o fim da saga de Kiryu, fim, entre aspas, poderia ser o fim da série, mas estamos muito enganados. Há muita coisa ainda para explorar, há muitas surpresas que podemos esperar para o futuro. E pronto, esta é a minha lista de GOTY. Este foi um vídeo sem interrupções, falar dos meus 10 jogos, porque é que eu gostei destes em particular. Eu joguei bastantes outros. Estou aqui a deixar de fora experiências incríveis que tive, como o Call of Duty Black Ops 6, que achei o máximo, a versão deste ano. Temos o Throne and Liberty, um MMO que eu gostei bastante. Estou a jogar neste momento o Early Access do Path of Exile 2, que também está incrível. Enfim, há muito jogo bom, e há outros que obviamente eu deixei de fora
porque não joguei. Black Myth provavelmente estaria no meu top 10 pelo que dizem, é incrível. Eu não joguei, obviamente não vou meter, mas existem outros títulos que provavelmente fará parte da vossa lista dos que mais gostaram de jogar este ano. Estes 10 tenham a certeza que os joguei, a maior parte deles acabei, e portanto para mim foram os jogos melhores do ano. Espero que tenham gostado destas minhas escolhas. Se concordam comigo ou não, digam nos comentários. Não se esqueçam que o vosso like é bastante importante para ajudar este vídeo. E vemos na próxima. Se a gente não se vir entretanto, boas festas, boa passagem de ano e obviamente excelente 2025. Grande abraço, amigos.